Olá, seja bem-vindo a mais um estudo do Evangelho de Mateus. É com muita alegria que a gente inicia hoje aqui mais um estudo desse Evangelho que é vida, que é esperança e que nos ensina quem é Deus, quem é Jesus e também, claro, quem somos nós, né? Ele mostra como Jesus andou, como Jesus foi. E é a partir dele que tudo aqui é falado, né? Não é a partir da religião, da doutrina de homens, não é a partir de costumes, não é a partir da tradição. Mas é a partir dessa vivência que se renova todo dia, em mim, em você, no século XXI, e vai se renovar com os nossos filhos, vai se renovar com todo aquele que quiser ser a imagem e semelhança de Jesus, né? E uma coisa que o Evangelho faz, que é o que eu trago aqui hoje, ele nos ensina como que todo homem e toda mulher pode ser. E também ensina o funcionamento da mente humana, né? Hoje, eu compartilho aqui Mateus 12, a partir do versículo 22, na verdade nós já falamos, né, do versículo 22 até o 32. Então, nós falamos daquele encontro que Jesus teve com os fariseus. Ele expulsou um endemoniado, né, o demônio de uma pessoa, que essa pessoa era cego e muda. Então, esse homem passa a ver e a ouvir. Né? Então, a gente vê aí o que nós falamos sobre a possessão demoníaca desse indivíduo, o que o demônio faz com a mente humana. Né? Falamos de como os fariseus interpretaram isso, olharam para Jesus e falaram que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios, né? Pelo príncipe de Beelzebu. E eu expliquei então o significado disso. Aí paramos lá no 32 e quando nós falamos finalmente o que é, né, o pecado contra o Espírito de Deus, o que é pecar contra Jesus, a diferença, né? Jesus vai falar, olha, vocês podem até dizer algo contra mim, não tem problema nenhum, porque vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo. Mas o pecado contra o Espírito, esse não tem perdão. E eu expliquei que o pecado contra o Espírito era aquele pecado de que você tem a certeza de que aquilo é de Deus e você nega o que é de Deus. Não, eu sei que isso é de Deus, mas eu vou negar, vou dizer que isso é do demônio, vou dizer que isso é do diabo, vou dizer que isso é ruim, para que eu não seja prejudicada no meu poder. Isso é pecar contra o Espírito, é quando você tem uma má intenção verdadeira, né, contra Deus. Aí realmente contra isso, Jesus vai dizer, olha, se você tomou essa decisão deliberadamente de dizer que algo não é de Deus, sabendo que realmente... Nem Deus pode ir contra essa sua decisão, né? É isso aqui que Jesus deixa explicitado. Mas aí, eu queria fazer uma análise, e o Evangelho, ele traz, né, várias dimensões para que a gente possa fazer essa análise, fazer uma análise do que o poder terreno faz com a mente humana, né? O que o poder, como que ele cria ódios na mente humana, como ele gera comportamentos odiosos, comportamentos malignos. E aqui a gente entende como que um outro tipo de demônio, de possessão, né, se faz presente aqui. Que é justamente a mente dos fariseus, a mente dos religiosos, a mente daqueles que tinham poder sobre essas pessoas, né? Eu fui, por algum tempo da minha vida, da minha experiência dentro de uma igreja, eu fui líder, né? Eu fui líder quando eu já fui católica, fui líder de jovens na igreja católica, né? Fui líder de jovens na igreja evangélica, né? E fui uma liderança também na minha vida profissional. Então, a minha experiência com liderança ao longo desses 30 anos é muito grande. E eu sei que todo líder, ele tem um poder de persuasão,
ele tem um poder de decisão sobre as vidas, né? Tanto no meio profissional quanto no meio religioso, e isso não muda, tá? Aquele poder, às vezes, decisório que você tem no campo profissional, ele se estende, inclusive, no campo religioso, dentro da religião. Então, as pessoas te procuram para saber o que vai fazer. Às vezes, elas querem que, inclusive, você intervenha em algumas situações, né? A liderança religiosa, ela dentro dos dois campos, né? Mas eu vou falar com mais propriedade do campo protestante, que foi aonde eu atuei de fato, assim, por mais tempo e pude entender essa dinâmica, né? Porque é uma dinâmica relacional, é uma dinâmica emocional que você desenvolve com essas pessoas, né? Então, essas pessoas passam a te ver como referência e você passa a ter um status e você passa a ter poder de eu ia usar essa palavra de gerenciamento mesmo sobre a vida dessas pessoas, né? Pessoas simples, pessoas de uma vida modesta, e nem sempre assim também, mas que acreditam ali veementemente, né, que você pode direcioná-las para o bem, né? Você pode dar uma orientação. E não tem problema nenhum com isso, desde que você não inviabilize a vida dessas pessoas, desde que você não manipule essas pessoas, desde que você não faça isso com segundas intenções, desde que você não utilize esse poder que é lhe dado pelos céus, né, por toda essa dinâmica que a religião te possibilita, você não utilize isso, né, para usufruir ganhos, usufruir status, né, que essas pessoas te concedem, né? Partindo do princípio que elas te concedem isso pela boa fé, né? Você pode utilizar isso e deve utilizar, não só pode, como deve utilizar isso também de boa fé. Mas existe uma outra questão que eu acho que como a gente precisa compreender, né, até como maturidade cristã dentro dessa caminhada, é o poder que líderes possuem e o que esse poder faz na mente dessa liderança religiosa, né, dessa liderança de igrejas. Eu também vivi isso, que é justamente isso aqui que os fariseus, não só nessa passagem de Mateus 12 aqui em diante, não só nessa passagem, mas inclusive nós já vimos em outras anteriores, né, como o poder religioso, ele calcifica, ele empedra, ele destila ódios sobre tudo o que é de Jesus, né? Então, é muito fácil, e isso é uma dinâmica humana, né? É importante que você entenda isso, que isso é uma dinâmica humana. Então, a gente precisa ter muito cuidado, você precisa ter muito cuidado a liderança que você se submete os seus filhos, submete toda a sua família, né? É muito importante você ter esse senso crítico do que o poder religioso, né? Aqui é um poder religioso, mas é o poder de uma maneira em geral, ele faz isso, como que ele desvia a mente humana para suas próprias vaidades, né? Quando eu falo isso, quando eu falo para você olhar para o Congresso, né, para a vida política de um país, para a vida política da cidade, você consegue visualizar isso fácil, né? Você fala, bom, os políticos, eles criam leis para si mesmos, né? Recentemente aqui em Brasília, né, achei interessante aqui que uma determinada classe política fez proferir um aumento para si mesma, né? Porque trabalhavam demais, né? É fácil fazer isso, né? Então, o poder, ele vai te consumindo, ele vai destruindo os seus valores, vai se corrompendo por causa das suas próprias vaidades. Quando a gente vai para o ambiente religioso, não é diferente.
quando os fariseus, ao longo de todos os evangelhos, né, João, Marcos, Mateus e Lucas, né, você vai vendo isso lá nas cartas paulinas também, lá com Tiago, você vai ver isso também, você vai entendendo que o poder também corrompe essa classe. E ele vai, à medida que que Jesus vai confrontando esses fariseus, que é o que Jesus faz ao longo de toda a caminhada dele, Jesus não vai confrontar Herodes. Jesus não confronta Pôncio Pilatos. Jesus não confronta os de fora. Jesus confronta quem está dentro. Porque quem está dentro é que precisa aprender a lidar com o poder. E um dos confrontos que Jesus faz ao longo de toda a sua caminhada, é muito importante que você saiba disso, é o confronto de como o homem lida com o poder que é lhe dado. E como ele usa esse poder para o mal. E como ele destila ódio. E como ele destila essas perguntas maliciosas, capciosas, né? Você vê que o tempo todo, né, Jesus falando, a Bíblia vai falando, mas Jesus conhecia-lhes o coração. Mas Jesus sabia do que eles estavam de fato querendo falar. Mas Jesus compreendeu que eles, os fariseus, queriam atingir. O tempo todo, o evangelho, né, a escrita do evangelho nos dá essa compreensão de que Jesus sabia que aquelas perguntas, aquelas posturas dos fariseus não eram para compreender, né, a